Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. A gente está aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro, mas que geralmente as pessoas não gostam nem um pouquinho, que é sobre angústia existencial, porque afinal de contas ninguém quer estar angustiado, né? Todo mundo quer estar feliz, maravilhoso, bem resolvido, totalmente 100%, joinha, joinha. Mas quem aqui que tá me ouvindo não tem aquele aperto no peito, não sente que de vez em quando tá tudo errado fora do lugar, que tá no lugar errado na hora errada, fazendo a coisa errada, que não consegue dormir de noite, que começa a sentir uns trens esquisitos, que não sabe porquê, que não sabe dar nome. Eu gosto muito de falar sobre esse tema angústia, porque eu sinto que ele é a mola propulsora de todas as nossas verdadeiras transformações. Sejam bem-vindos, Marcelo, Jenson, Jaderson. Jaderson, vamos fazer uma live, cara? Tava mesmo pra falar com você? O que você acha? Jaderson tem um perfil super bacana sobre dinheiro e é um assunto que eu amo também. Érica, bem-vinda. Dani. Então, gente, a gente tá aqui hoje para falar sobre angústia. Angústia, vou colocar angústia existencial. E não sei, vocês aqui, alguém sente isso? Me ajudem. Olha, hoje eu não tenho convidados, vocês vão ser os meus convidados. Vocês vão ter que interagir comigo, falem comigo. Eu sinto que esse tema é um tema muito pertinente. Oba! Uhul! Então, vou te chamar no direct. Eu acho que é um tema super atual, né? Na sexta-feira passada eu fiz um programa na rádio, quem não sabe eu falo na rádio, tem muitos anos, não vou dizer quantos para não entregar a minha idade, mas é um trabalho que eu amo, e aí o tema desse programa foi sobre angústia, e aí isso estimulou um pouco as temáticas dessa semana. Aí eu gravei o podcast dessa semana, foi sobre angústia, as pessoas também curtiram bastante, e aí eu tô hoje aqui para conversar com vocês sobre esse tema, sobre como isso toca vocês, porque eu sinto que a angústia, ela é uma mola propulsora das nossas transformações, né? Muitas vezes é ela que chega num nível, geralmente é quando chega num nível que a gente já não aguenta mais, e aí a gente vai e fala, acho que eu preciso transformar alguma coisa. Porque, gente, vamos aqui, né, ser sincero, a gente tem uma dificuldade pequena de transformar, né? Uma pequena dificuldade de transformar, de fazer mudança, de sair da zona de conforto, do conhecido. Então isso vai gerando uma angústia. Eu gosto de dizer muito que essa angústia existencial, ela tem uma conexão com o nosso coração, ela tem uma conexão com o chamado da nossa alma. Quando a gente começa a se desconectar da nossa coragem, né? Que é essa voz, essa ação a partir do coração. A gente começa a se desconectar dessa voz interior, dos nossos desejos mais profundos, dos nossos propósitos, daquilo que a gente veio fazer aqui, né? Geralmente as angústias, elas começam a chegar nesse momento. Antes a gente tem ansiedade, né? Por exemplo, a gente está começando a nossa vida e aí a gente quer conquistar isso, quer conquistar aquilo, quer conquistar aquilo outro, a gente tem uma ansiedade de conquistar aquilo. A angústia, geralmente ela vem um pouco depois, quando a gente às vezes já conquistou as nossas necessidades básicas, a gente já consegue se prover, mas aquilo não alimenta a nossa alma. Aquilo vem um chamado de um algo mais, né? Porque afinal de contas a gente não tá aqui só para comer, né? E dormir. Quando a gente tem que lutar para sobreviver, para comer e dormir,
a gente às vezes não tem tempo para pensar nisso. Agora eu não vou me lembrar, me perdoe a referência, mas eu acho que foi a Lucilena. Não sei se vocês conhecem a Lucilena, ela é uma pensadora, uma filósofa bacanérrima, tem vários vídeos dela no YouTube. Se você for lá, coloca lá Lucilena, que você vai achar várias coisas legais. E ela ouviu Oi Marta, oi Dani, oi Nilo, oi todo mundo que chegou, onde ela fala que a primeira referência dela de questionar a vida foi a avó dela, que mesmo que precisasse lutar para sobrevivência, já abria esses questionamentos sobre a vida, né? Então, a avó dela é realmente uma exceção, porque na maioria das vezes, quando a gente precisa lutar pela nossa sobrevivência, a gente tem pouco espaço para se questionar sobre esse algo mais, sobre esse elan da vida. Mas tem alguns espíritos bem especiais que conseguem ser felizes até trabalhando no lixão, conseguem ser felizes vivendo com muito pouco, conseguem questionar sobre a vida, tendo muito menos do que aquilo que a gente tem e ainda assim não consegue a felicidade. Então, a angústia existencial, ela muitas vezes vem quando a vida começa a chamar a gente para um porquê que a gente afinal está aqui. Isso vem muitas vezes, sabe um lugar onde isso vem muito? Nas relações, as relações sejam tanto familiares como às vezes relações de amizades, né? Para muitas pessoas os amigos são a família, nas relações afetivas, muitas vezes as nossas relações, elas são um despertar de angústia, quando a gente não consegue, muitas vezes, quer que o outro se transforme, mas a gente não pode fazer pelo outro, e aí isso evoca na gente transformações ou angústias que precipitam as nossas transformações, né? Na verdade, a angústia, ela é a resistência à mudança. A angústia, ela, se a gente pudesse fazer um diagnóstico da angústia, eu diria assim, que ela é essa negação à mudança, mesmo que a gente fale com a boca assim, não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me transformar, mas a gente no fundo resiste, né? Porque eu não sei vocês, mas a gente fala muitas vezes uma coisa e faz outra. Diz que quer fazer uma coisa e realiza outra. Não sei se isso acontece com vocês. Se acontece, bota aqui sim. Sim! Então, a gente muitas vezes deseja ser diferente, deseja ter outros padrões. Acontece, né, Érica? Sim! Acho que eu tô... Minha bolinha de cristal. Por quê? Porque não é só a gente que tá aqui ao vivo. Porque a gente tem essa dificuldade mesmo. Pois é, a Dani tá dizendo, são as defesas do ego construído, exatamente, é difícil ampliar. Lá quando a gente eu vim de lá, pequenininho, né? Quando a gente é pequenininho, a gente constrói muitas ideias do eu sou, e aí tem a nossa essência divina, essa centelha, esse eu superior, esse nome aí, esse eu transcendental, seja o nome que você encontrar que fizer mais sentido para você, começa a fazer um chamado, né? Mas você tem uma ideia do que é a vida. Não, mas a vida eu preciso então fazer assim, trabalhar, ganhar dinheiro e ser dessa forma, daquela outra, mas o coração tá chamando para outra coisa. O coração tá chamando, não, mas vai ali, ó, faz ali. Aí você quer, mas fica em dúvida, quer e paralisa, quer, Carla, você tá aí, que coisa boa.
Então, e aí você começa a ficar angustiado, ficar achando que você não consegue, que você nunca vai ser diferente. Só que isso não resolve, né? Na verdade, essa é uma defesa que a gente conta pra gente mesmo pra tentar colocar uma pá de areia em cima do que tá acontecendo dentro com a gente, né? No nosso íntimo, que não resolve, né? Na verdade, a gente finge assim, não, eu acho que isso não é pra mim, não acho que não é bem assim, mas na verdade o desconforto tá ali, né? O desconforto tá ali embaixo da pá de areia, ali embaixo às vezes do tapete, né? Seja qual for a metáfora que a gente use, muitas vezes a gente usa essa defesa de dizer eu sou assim, acho que eu não vou mudar, acho que eu não consigo, né? Tentei algumas vezes. É muito comum a idealização que a gente faz, né? Por exemplo, eu consigo pensar aqui numa vivência em específico de uma pessoa que fazia acompanhamento comigo e que aí tava, né, legal, acho que as coisas estão acontecendo, acho que agora eu vou, hein? Aí começou a se relacionar. Aí tô falando aí pra caramba, né? Tava toda trabalhada agora eu vou fazer diferente, vou ter um relacionamento saudável, vou ter isso, não vou repetir os meus pais. Aí, o que acontece? Olha aí de novo. O que acontece? Dá 3 passos e tropeça. Por quê? Porque a gente cria as expectativas também sobre a nossa mudança. E essa hora, ela é muito importante, porque a gente tem a tendência a chegar e dizer ai, eu acho que eu não vou mudar, ai, eu acho que eu sou assim, ai, eu acho que não é pra mim. Ou tem uma outra coisa pior, né? Quer dizer assim, ai, eu acho que eu só atraio as mesmas relações, ai, eu acho que as pessoas não têm jeito, ai, eu acho que o mundo é mau. Também é um outro jeito da gente lidar com essa angústia, que também não resolve. Porque a vozinha que tá lá dentro, que tá te dizendo, olha a sua essência é amor, olha a sua essência é confiança, olha a sua essência, brilha, brilha estrelinha, vai lá brilhar, você nasceu para brilhar, você é luz. Essa vozinha, ela vai continuar dizendo aí dentro de você, pra sempre, eu acho. Enquanto você estiver aqui, mesmo que você esteja com 90 anos, ela vai chegar e vai dizer, vai lá, você consegue, porque essa é a nossa essência. Você quer ver só? É só você pensar num bebê que nasceu, chegou nesse mundo, ele tá ali por essência. Ele não tá nem aí que ele não pode, que não dá, que ele não deveria, que isso não é pra ele, que não é bem assim, que o que as pessoas vão pensar, as pessoas da minha família não fazem isso. Isso não é uma coisa dos Gama, isso não é uma coisa dos Tourinho. Eu acho que vai lá e faz, né? Vai lá e acontece. A gente é esse ser que começa a entender que tem jeitos de viver a vida, tem jeitos certos de viver a vida, tem padrões de viver a vida. E dependendo do nível de autoconhecimento dos nossos pais, a gente vai crescendo, às vezes nem sabendo disso, nem se questionando, achando até muito bom tá dentro da modelagem, achando até tá muito legal dentro do quadradinho, que era isso mesmo que devia ser, e que você tá uma boa menina e que tá tudo certo. E aí, nesses momentos, a angústia, quando vem que vem, como diz a música, vem quicando, e vem tchá!
Eu gosto de brincar assim, se você teve uma adolescência difícil, se você era um adolescente difícil, se você brigou muito com seus pais, se os seus pais eram desafiadores para você, caramba, você tem uma sorte danada. Sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas, muitos adultos, que às vezes estão numa imensa angústia e não sabem nem de onde vem, não sentem nem o cheiro, não sabem nem de onde brota essa danadinha. Não que ela não... é estranha, né? Eu gosto da angústia, porque eu acho que a angústia ela é o catuque para a busca do nosso verdadeiro eu. Ela é o catuque para quem a gente é de verdade. Ela é o catuque para a gente ir se investigar. Mas a gente não quer sentir angústia, né? A gente quer resolver a angústia sem sentir angústia. Tô angustiado, que remédio que eu posso tomar? Né? Me encontra muito comum as pessoas buscarem ajuda quando estão num nível hard de angústia e não querem sentir angústia, querem resolver a angústia. Então me dá uma solução. E aí perdem. Às vezes até você consegue uma solução paliativa, mas ela não é resolutiva, ela é paliativa. O Marcelo está perguntando se as expectativas podem se tornar autossabotagem. É uma pergunta complicada, né? Porque a gente não sabe viver sem expectativa e, ao mesmo tempo, e a gente não sabe viver sem as expectativas. Eu tô rindo porque a Carla falou assim: e quem foi um adolescente tranquilo? Tem pessoas que foram, não sei se alguém aqui foi. Se foi, se denuncie, se quiser também. Só uma brincadeira. Mas, oi Roberta, bem-vinda. Mas, voltando à pergunta, as expectativas podem se tornar autossabotagem? Então, eu acho muito difícil a gente não ter expectativa. Eu acho muito, muito difícil. Só os seres ascensionados. Acho que até a gente se fazer uma exigência de não ter expectativa é a mesma coisa da gente querer resolver a angústia sem sentir angústia. Mas, sem dúvida, a expectativa ela sempre é um limitador. Porque às vezes a vida quer te entregar até muito mais. Quer te entregar um montão de coisa. A vida está preparando para você um montão de coisa. E aí, gente, eu falo desse jeito assim, que pode ser meio místico, mas é também um pouco meio místico, porque na verdade a gente vai descobrindo que cada vez mais o autoconhecimento ele está vinculado com a nossa espiritualidade, porque é quem nós somos de verdade. Então, eu sinto que quando a gente coloca uma expectativa e fica rígido, aprisionado ali, né? Naquela expectativa, a gente perde um monte de oportunidade e às vezes se sabota mesmo. Porque às vezes o universo está te dando, sei lá, vou usar o meu gosto, tá? Eu adoro chocolate. Então, o universo está te dando um bolo de chocolate, mas você quer uma torta de limão. Então você olha para o bolo de chocolate e fala: mas não era isso que eu queria. Lembre-se, na minha perspectiva, um bolo de chocolate é muito melhor do que uma torta de limão. Mas eu sei que tem pessoas que vão não concordar com isso. Mas eu acho que vocês entenderam a metáfora, né? Então, muitas vezes a gente se aprisiona tanto às expectativas que a gente tem sobre a vida, sobre como as coisas devem ser, como as coisas devem caminhar, que a gente limita todas as outras possibilidades. Isso é sim uma forma de se sabotar. Isso é sim uma forma de queimar a largada, né? Então, você gostou, Dani? A Dani também gosta de chocolate. Então, é isso, gente. Por que se limitar com uma torta de limão se a vida tá te entregando
uma torta de chocolate. A questão é que a gente não enxerga assim, né? A gente fica brigando com a danada da vida, porque eu queria uma torta de limão e você nunca me entrega uma torta de limão, porque é tudo que eu queria. A gente, sem dúvida, a gente tem muito apego a imagens ideais que a gente cria. E eu acho que também é necessário um pouco de humildade da gente entender que a gente não tem como se livrar disso, sabe? Eu acho que tem algo que muitas vezes, quando a gente vai trilhando no caminho do autoconhecimento, a gente vai criando um eu ideal, né? Sei lá, um ego idealizado, como a gente chama. E essa imagem, ela muitas vezes ela nos impede de estar em conexão com quem nós somos. Mas a gente achar que a gente não tem isso, que a gente não tem idealizações, que a gente não tem uma imagem ideal de quem a gente deveria ser, também é uma ilusão, né? Que muitas vezes é esse sabotador que a gente está falando. Por quê? Porque assim como a torta de limão e o bolo de chocolate que a gente estava aqui brincando, quem disse que a torta de chocolate é melhor do que a torta de limão? É só uma percepção. Eu ia falar um gosto, mas é mais que isso, é uma percepção. Então muitas vezes a gente tem uma percepção e aí é muito comum, né? Assim, por exemplo, eu não sei vocês, mas a gente fala mal da gente pra caramba, né? Quando o outro fala lá fora, incomoda bastante, mas é porque a gente acredita que a gente já falou aquilo pra gente 1000 vezes. Então, a gente muitas vezes tem uma percepção, tô falando isso porque a gente tá falando aqui de percepção do universo, então às vezes a gente tem uma percepção da vida, de quem a gente é, do merecimento, que a gente construiu lá nas primeiras mensagens que a gente recebeu, né? Lá nas primeiras informações, na nossa infância. Então, a percepção sobre quem nós somos, os nossos ideais, também tem a ver com esse estado de angústia. Por que eu sou tão rígida comigo? Não é? Eu acho que todos nós somos muito rígidos. Eu pessoalmente não conheço pessoalmente, assim, tete a tete, alguém que seja super bem resolvido consigo mesmo, que não tenha esse lugar de crueldade. A gente tem muito porque a gente foi ensinado que a gente precisa trabalhar duro, né? Hard work. Então, a gente não sem esforço não vale a pena. Você não está fazendo direito. Então, a gente tem essa noção sobre trabalho, sobre tudo. Tem que ser muito difícil, né? Se for fácil, tem até um ditado que fala: se a esmola é demais, o santo desconfia. A gente é estimulado a duvidar da generosidade da vida. A Dani está fazendo uma pergunta aqui, um pedido, deixa eu ver. Júlia, queria ouvir você sobre as diversas vozes internas. Como saber qual é a pista para distinguir esse eu maior? Uma excelente pergunta. O eu maior, na minha opinião, né? Na minha opinião, no meu entendimento, a gente tem várias instâncias dentro da gente, né? Não tenham medo das vozes da sua cabeça, porque elas são várias vozes mesmo. E aí tem a voz da criança interna, tem a voz do crítico interno, tem a voz do sabotador, tem a voz do eu maior, que essa é mais difícil de ouvir. Essa é uma, como a Dani perguntou, como distinguir, né? Como distinguir?
essa dor? Essa dor não, essa voz. Eu diria, pelo menos pra mim, eu diria que essa voz eu consigo distinguir através das sensações físicas. Então, eu sinto que uma maior conexão com o meu corpo, com as minhas sensações e com as minhas emoções, elas me trazem respostas nesse sentido. Como, por exemplo, que tipo de sensação física eu sinto quando essa voz fala comigo? É uma sensação de expansão, de conexão, de um amor súbito, de paz. Eu não sei se paz é uma boa palavra, porque na verdade paz não é uma emoção, né? Paz é uma categoria que a gente coloca para determinadas emoções. Mas eu diria que um bom lugar para começar a identificar se essas vozes elas vêm de um lugar que está trabalhando a seu favor ou está trabalhando contra, é entender se elas te levam para um lugar de maior conexão, de expansão, ou se elas te levam para um lugar de constrição. A gente poderia também dizer, e é isso não é meu, né? Mas alguns pensadores dentro dessa estrutura psicoespiritual de entendimento do nosso comportamento falam sobre os dois padrões básicos dos seres humanos, que é o amor e o medo. O medo a gente conhece bastante, a gente é bem craque nele. Agora o amor é um pouco mais desafiador. Eu diria, eu uso como instrumento, principalmente o instrumento da função sensação, que é sentir no corpo físico mesmo. E aí, gente, o meu trabalho, né, assim, a minha linha, uma das milhões de cursos que eu já fiz na minha vida, a minha formação em experiência somática, foi um convite para mergulhar no corpo. Eu acho que a meditação, os processos meditativos, eles ajudam muito também, mas para mim, uma principal ferramenta de identificar essas vozes é fazer acesso ao meu corpo. Mas aí você pode dizer, Júlia, eu não sinto nada no meu corpo. Precisa então talvez fazer um treinamento. Existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de meditar, mas cada vez mais as pessoas falam sobre isso, sobre os benefícios da meditação, e já se sabe hoje que inclusive as atividades físicas, elas são também uma forma de você estar no momento presente. Então, às vezes, essas podem ser ferramentas para você começar a identificar eu não sei, a Dani perguntou de novo aqui, a harmonização, eu não entendi direito a pergunta, se é sobre o que eu estava falando, mas se puder repetir. A Carla está dizendo aqui, essa autocrítica tão forte, afinal, ajuda a melhorar ou piora tudo? Então, você acha que se alguém tiver... Imagina só, você tá lá fazendo um negócio, aí chega alguém pra você e diz, Carla, faz isso direito, você não tá fazendo nada direito, faz agora. Até o gato até sai correndo. Faz agora, por que você não fez ainda? Você já deveria ter feito. Como é que você acha que isso te gera, né? Como é que você acha que isso te gera? O que isso te gera? Você acha que você ia gostar disso? Se alguém chegasse e dissesse isso? É isso que a gente faz com a gente, né? Então, eu sinto que muitas pessoas reproduzem consigo mesmo essa fala que receberam, às vezes de uma professora, às vezes dos pais, às vezes das pessoas ao redor. Pois é, não mesmo. Então a gente faz isso com a gente, dizendo assim, caramba,
Você nunca faz nada direito mesmo. Caramba, olha aí, você procrastinando de novo. Olha, aquele monte de coisa que você tinha que fazer. Você fez 5. E aí ficou faltando 2, 3. Às vezes vamos dizer assim, você fez 5 e faltou 5. Mas você imagina que se todo dia tivesse um balancete e o seu chefe interno chegasse e dissesse: mas você não fez 5, você deveria ter feito. E agora que você fez? Você não fez 2, você deveria ter feito. Quanto tempo você ia aguentar nesse emprego? Ou ia ter que ia ficar doente, eu acho, ou ia procurar outro emprego. Mas a gente faz isso com a gente, cara. A gente não... Tá certo, a gente procrastina pra caramba, a gente deixa pra depois mesmo, né? Mas onde é que tá esse equilíbrio? Eu sinto que aí também é um lugar onde habita muita angústia. Primeiro porque a gente não vive pra sempre, né? A gente tem aí uma média de 60 a 100 anos aqui, dependendo mais ou menos da característica do nosso corpo, das nossas condições de vida. E aí a gente tem uma ansiedade de execução, né? De fazer coisas que não cabem no tempo, que não cabem na nossa rotina. E aí isso vai gerando mais uma angústia. Mas às vezes essa angústia é porque a gente faz um monte de coisa, mas não faz o que precisa fazer. E às vezes a gente acha que procrastinar é só não fazer, é preguiça. Mas às vezes procrastinar é a gente colocar a nossa agenda lotada, fazer um monte de coisa, menos aquilo que a gente precisa fazer. A gente até sente um senso de eficiência no final do dia, ou um senso de desculpa também, mas do tipo, mas eu também não tive tempo. Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, não deu tempo de fazer aquele negócio por mim. Geralmente é pra gente, né? Pro outro a gente sempre arranja um tempo. Mas não deu pra eu sentar e fazer aquela escrita, eu gosto de escrever, né? Vou pegar os meus exemplos. Vocês podem colocar aí os seus se vocês se sentirem à vontade. Nossa, eu não consegui escrever. Nossa, eu não consegui sentar para meditar hoje. Caramba, eu não sentei para definir aquele projeto que era importante. Ih, caramba. Então a gente vai fazendo um monte de coisa, mas não vai fazendo aquilo que é importante. Tá. Já li aqui a sua mensagem. O Marcelo tá falando: já escutei uma pessoa falar que precisava estar muito ocupada para não pensar. Eu já escutei algumas pessoas também. Uma vez eu escutei não, né? Eu vi um stories de um personal trainer em que ele falava que ele precisava, para conseguir lidar com as emoções, precisava fazer, sei lá, tantos exercícios lá, daqueles que faz no CrossFit, assim, que você faz uns negócios assim que eu nem sei como é que é, mas que é esse lugar de ocupar a mente, de não dar espaço. Por quê? A gente tá falando de angústia hoje. Como a gente demoniza a angústia, porque ela é doída mesmo, né, gente? Vamos combinar aqui. Ela é desafiadora, ela coloca a gente em noites terríveis da alma, sabe? É difícil sustentar esse lugar, mas a gente precisa construir essa resiliência. Essa resiliência vem de onde? Vem principalmente do senso de merecimento, porque assim, vamos combinar aqui, tá? Se eu acho que eu não mereço, se eu acho que eu tô tudo errado no rolê, que Deus tá me castigando, que se alguma coisa acontecer foi porque eu fiz alguma coisa de errado, se a gente tá sempre sentindo que a gente tá em dívida, se a gente sempre tá sentindo que a gente não merece alguma coisa, a gente não vai conseguir sustentar a angústia. A angústia vai vir e você vai confirmar. Fala, tá vendo? Tá vendo? Isso aconteceu comigo porque eu não mereço mesmo. Então é muito comum às vezes a gente tentar, né? A gente estava falando, né, lá no início dos padrões, das caixinhas que a gente
que a gente entra na vida, e todos nós entramos, porque a gente é ensinado. Algumas pessoas entram com mais facilidade, outras menos. E aí, às vezes, a gente começa a fazer passos, dar passos para essa transformação. Muito comum, por exemplo, pessoas que querem fazer transição de carreira. Isso é muito comum. A pessoa quer, a pessoa sente, a pessoa já está adoecendo naquele processo, mas ela tem muito medo. Tem muito medo por quê? Porque no fundo não tem confiança. Por que não tem confiança? Porque no fundo não tem senso de merecimento. E aí a pessoa começa a dar alguns passos e dá um medo pra caramba, né? Às vezes as coisas até dão muito certo, mas a pessoa não consegue reconhecer. Lembra lá da torta de limão e chocolate? Às vezes a pessoa não consegue reconhecer. A pessoa não consegue validar. Porque tá tão aprisionada com não mereço, isso não é pra mim, eu tô fazendo uma coisa errada, eu não deveria estar fazendo isso. E às vezes dá alguns passos e volta. Aí então que a angústia pega mais ainda, porque lembra, a angústia é a voz que tá te chamando pro teu propósito, que tá te chamando para aquilo que você é de verdade, ser nesse mundo, se realizar nesse mundo. Só que a gente coloca um monte de pré-requisitos sobre o que é realizar, né? Realizar é você ter 1 milhão, realizar é você, sei lá, passar suas férias no Caribe, realizar é você ter um cargo, realizar é você ter uma família assim, daquele jeito, assim, assim, assim. Então, a gente vai se confundindo nesse processo. E eu sinto que a saída para a angústia é o processo de autoobservação, que inclui um processo de autoobservação acompanhado e um processo de autoobservação sozinho, que pode ser a meditação, mas que pode ser momentos em que você esteja com você mesmo. Às vezes é difícil porque o que a meditação ela faz pela gente? Ela dá pra gente uma oportunidade da gente estar com a gente mesmo, se observando, né? E aí o senso de merecimento às vezes não abre nem espaço para isso, né? A angústia, vou passando a mão, o filtro vai saindo. A angústia, ela toma a gente. Então, às vezes, a angústia, ela é uma dor não curada. Também pode ser. E também não deixa de ser um chamado da alma, né? Que se a gente tem uma dor não curada, um nó que a gente está carregando, que já não faz mais sentido, que às vezes nem é nosso, a gente não está sendo a gente mesmo. A gente não está se expressando o nosso brilho, a nossa plenitude. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Falem comigo. Falar de angústia é desafiador, né? Fica todo mundo caladinho, porque começa a cair uns orelhões, assim, começa a central da Telemar, começa a ligar, né? Tem alguma coisa sobre esse tema, assim, que vocês acham que vocês seria importante compartilhar? Vocês sentem vontade? O Marcelo está dizendo aqui: eu lutava contra a angústia, mas percebi que só aumentava, então passei a usá-la como prática diária. Né? Então, tem um exercício que me foi ensinado e que é muito desafiador, mas que é exatamente isso que o Marcelo estava falando, que é esse lugar assim de sustentar a angústia, sabe? Sustentar sem lutar com ela, porque quanto mais a gente lutar significa querer não sentir. Lutar significa não tô sentindo isso, como é que eu posso resolver? 3 segundos. Eu sinto, gente, que esses movimentos, quando eles vêm da alma, porque tem uma coisa que
que traz angústia pra gente também é as não resoluções, né? Eu quero, mas eu não faço, eu planejo, mas eu não executo. E aí eu não tô falando só de planilha, de trabalho, não, tô falando da vida. De coisas, de algumas transformações do nosso dia a dia que não são tanta execução, mas que tem a ver com os nossos sentimentos. Então essa angústia da não resolução, então às vezes fazer um movimento de ação resolve, às vezes, por exemplo, sair, dar uma corrida, dar uma caminhada, ajuda bastante. Mas também tem um exercício de sustentar a angústia sem mergulhar nela e sem tentar tapar ela, que é desafiador, mas é resolutivo, porque traz respostas. Porque a angústia, ela tá camuflando alguma coisa que a gente não quer ver. Ih, falei. A angústia tá camuflando alguma coisa que a gente não quer ver. E aí, a gente precisa perguntar para essa angústia o que ela tá querendo te contar sobre você. Às vezes a gente acha que ela tá querendo contar que você deveria ter feito aquilo que você não fez. Isso aí é um blá blá blá, mas ainda é válido, porque nós somos camadas e camadas e camadas. Ouvir esse blá 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 pode funcionar durante um tempo, pode tirar as camadas, mas aí a gente tira uma camada e a gente vai um pouco mais profundo, até a gente conseguir essa resposta do que a angústia tá camuflando, tá escondendo, não tá te deixando ver sobre você. Mas esse é um exercício que requer prática, que se você está me ouvindo agora ao vivo ou depois repetindo, se você sente que você já está aí na prática do autoconhecimento há bastante tempo, talvez essa pergunta possa ser reveladora para você. Mas se você nunca fez um processo de autoconhecimento, ou às vezes foge bastante, esse lugar precisa ser acompanhado muitas vezes. Ir para esse lugar de angústia. Aliás, gente, eu sou defensora dos processos de autoconhecimento, dos processos terapêuticos, que eu acho que é muito mais fácil você ir para lugares escuros com alguém segurando a sua mão, né? Mas a gente tem um negocinho chamado orgulho que dificulta um pouco as coisas às vezes, sabe? Então, se você quer ir sozinho, tá tudo bem também. Mas amarra um fiozinho assim, né? Um fio de Ariadne, vai até um lugarzinho, sente assim aquele dia que você tá inspirado, tipo hoje, né? Dizem que abriu um portal aí, alguma coisa, porque hoje é 11/11. E aí então você senta ali naquele cantinho, desaga um pouco, conversa com o seu eu superior e se faz essa pergunta, né? O que essa angústia tá querendo camuflar? Tá escondendo o quê? O que tem por trás? E escuta o que vem. A Roberta falou uma coisa que é fantástico, é exatamente isso. Quando a gente não sustenta a angústia, ela volta. Ela vai e volta. Vai por um tempo, a gente se distrai, assiste Netflix, come, né? A gente come pra caramba pra disfarçar a angústia. Come um hambúrguer, ultra mega blaster de não sei onde que a gente comprou. Aí às vezes não dura muito tempo, né? Dura uns minutos. Mas daqui a pouco a angústia volta. Aprender a sustentar é desafiador. Mas quando a gente vai igual ir pra academia, né? A gente não chega na academia pegando lá os 200 quilos do Schwarzenegger. A gente chega e vai treinando. E aí, gente, uma questão é que a angústia, a gente não vai sustentar ela assim para sempre como um fardo. Na verdade, quando a gente consegue sustentar a angústia, ela meio que se desfaz, porque a gente vai encontrando as respostas, a gente vai encontrando
o que está por trás. Talvez a gente não tenha assim uma grande revelação de uma vez só, mas as respostas elas vão chegando. Vão chegando no tempo da sabedoria do nosso corpo, né, do nosso inconsciente. Quando a gente se abre esse espaço, tem uma frase que eu gosto muito que fala: quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em sua direção. Eu diria a mesma coisa para o nosso inconsciente. Quando você dá um passo em direção ao seu inconsciente, ele dá 10 em direção a você. O nosso inconsciente não é um bicho malvadão que está querendo fazer mal pra gente. E quer mesmo se comunicar, né? Essa sabedoria interna, essas angústias, essas dores guardadas, elas querem liberdade, né? Elas querem dizer, isso aqui foi naquela época, mas passou. Na verdade, você que vai dizer pra ela, né, que passou. Mas se não tem espaço para olhar, fica aquele igual bovino que é assim, né? Come a graminha, aí regurgita, mastiga, come de novo, regurgita. E aí a angústia vai e volta, né? Igual refluxo. Vai e volta, vai e volta. Essas mágoas, esses sapos. Esses sapos aí que a gente engole, que ficam indo e voltando, indo e voltando. O Marcelo tá dizendo aqui, que ele sente que esse exercício de sustentar a angústia. E, gente, também não é ficar com angústia tipo bichinho de estimação. Minha angustinha querida, vem aqui, angustinha, que eu quero você. Isso é masoquismo, tá, gente? Sustentar a angústia é não fugir da angústia. Sustentar a angústia ela está aqui. Porque o que a gente faz quando sente? Né? Vai pro hambúrguer que eu comi nessa quarentena. Falou aqui a Carla escondendo meus hambúrgueres, né? A gente vai, primeiro ato que a gente tem vou esconder a minha angústia, não vou me permitir essa angústia. E o mecanismo de sustentar a angústia não é ficar, ai meu Deus, eu tô angustiada, ai meu Deus, o que será que eu tô angustiada, ai meu Deus, por que eu tô angustiada? Isso também não é sustentar a angústia, nem ficar de bichinho de estimação dela, né? Não é essa a solução. É dizer, oi angústia, e aí, tu tá aí, né, cara? Caraca, de novo, tô angustiada que eu não consigo entender a tua angústia. A angústia da angústia da angústia, né? As camadas, né? As camadas vêm contar pra gente. Então, percebe? É um exercício. Você não vai chegar e sentar da primeira vez e ter uma resposta fenomenal. Até porque, como a Andréia falou aqui, ela tem medo de saber as respostas. As respostas não chegam sempre quando a gente está preparado. Elas não vão chegar antes. Então, você está perguntando para a angústia, né? Está fazendo essa conexão. Está brincando aqui, né? Mas isso é um processo interno, uma abertura. Sustentar a angústia eu estou disponível para ver o que eu estou sufocando. Mesmo que eu ainda não esteja preparado. Isso vai se abrindo para a gente. Isso vai se construindo dentro do nosso ser. O nosso inconsciente, como eu falei, ele não é um carrascão que vai te dar, toma agora, toma aqui, que você vai ver. A gente é que faz isso com a gente. A nossa sabedoria interna não faz isso com a gente. A sabedoria interna vai dando pistas. Aí a gente vem parar numa live que tá falando sobre angústia, aí a gente vê um post, aí a gente conhece aquela amiga da amiga que faz constelação, aí que vem lá uns negócios assim que chegam pra gente, a gente vai juntando, né? Tem a terapeuta que faz uma pergunta assim, mas será então que isso não tem a ver com não sei o que? E a gente vai juntando, né? O Leco com o Cré vai juntando, até que uma hora a resposta chega. E aí a hora que a resposta chega, aquele nó se desamarra, aquela angústia se dissolve. Mas isso quer dizer que você nunca mais vai sentir angústia? Não! Isso quer dizer que aquela se resolveu. Mais profundo e mais profundo e mais profundo. Então, às vezes a gente desata o nó, mas lá embaixo tem 2, 3
né? Que o tempo vai passando e eles vão emergir. Só que a partir do momento em que a gente para de ver a angústia como um vilão, para de ver o nosso inconsciente, ou o nosso não consciente, ou esse lugar das nossas experiências inconscientes, seja dessa vivência, seja de outras se você acredita, seja do inconsciente coletivo. A gente para de ver isso como vilão e vai acolhendo, a gente sente angústia e fala, caraca, eu tô angustiado hoje, hein? O que será que tá acontecendo? Mas a gente não sofre tanto por isso. Ou se a gente sofre, no final a gente fala assim, caraca, passei por aquele negócio, né? Caramba! E aí a gente entende, aquilo ganha uma nova ressignificação. Porque tudo que tem significado se torna aprendizado, se torna valoroso para o nosso ser. Só que quando a gente recrimina a angústia, a gente só coloca ela no lugar de vilão. E aí o aprendizado não chega. Você está evitando, você não quer ter contato, você não quer se conectar com aquilo. Marcelo está dizendo, a origem da angústia é uma nova percepção que surge sobre o nosso velho padrão de ver as coisas. Eu diria que a angústia ela é percepção, não sei, eu acho que é um pedido de ajuda talvez. Porque estou partindo do pressuposto de que esses padrões que você está perguntando aqui tem a ver com as nossas construções do ego, das nossas expectativas, né, os nossos ensinamentos sobre a vida. E na maioria das vezes, para a maioria de nós, a grande maioria de nós, a gente não foi ensinado a buscar as coisas verdadeiras. Até aquelas pessoas que tiveram uma educação talvez mais voltada menos para o consumo e mais para o ser, ainda assim eu entendo que a gente recebe uma boa carga de como é que a gente deveria ser, porque não é só a família, né? A escola, os colegas ao redor. Então, às vezes a gente começa a duvidar daquilo que a gente acreditou, a gente começa a ficar com medo. O medo é um vilão aí danadinho que coloca gasolina no fogo da angústia. Não é a mesma coisa, tá, gente? Não são a mesma coisa. A Dani tá dizendo, eu estou aprendendo a me abrir, mesmo querendo me esconder no centro da Terra. O universo, quando chama, não economiza. É que às vezes a gente é teimoso, né? Aí o universo mostra. Aí mostra de novo. Aí mostra de novo. Aí vai colocando em neon, né? Vai colocando em neon. Tá vendo não? Aí bota, mas aí tem igual a gente tá passando no carro assim, tem um comercial várias vezes assim, na rua, post, o outdoor. A Roberta tá dizendo, sempre tem uma angústia para desafiar, para desatar. É verdade. Eu brinco que isso é muito legal. Uma das grandes, eu acho que soluções para angústia é parar de ver o problema como um problema, né? Porque afinal de contas, a gente tem essa ideia meio doida aí de que o jeito certo de viver a vida é sem desafio, né? Sem problema, tá tudo bem, ninguém tem problema, ninguém tem angústia, ninguém tem ansiedade, ninguém tem boleto, ninguém tem nada. Não tem que estar tudo muito bem. Um exemplo disso é que se alguém te pergunta, tá tudo bem? Às vezes você tem até medo de dizer, né? Não sei, tá não. Então, né? Porque já é um lugar onde presume-se de que as coisas precisam estar bem. O normal é que as coisas estejam bem.
Mas por que tá ruim se eu não estiver bem? Né? Às vezes é um aprendizado. Meu povo, tá quase acabando, hein? Aquele momento que se você queria fazer uma pergunta, se você queria abrir o seu coração, se você queria fazer uma declaração de amor, é o momento. Me conta aí o que você está levando deste encontro de hoje, o que você está sentindo, se você está um pouquinho mais bem resolvido com a sua angústia, se você vai sair daqui com um pouquinho de menos preconceito com ela, se você vai fazer o exercício que a tia Júlia passou, de conversar com a sua angústia. Senta ali no cantinho, toma um banho, se conecta com as coisas boas. A gente tem dificuldade de se conectar com o divino em nós porque a gente tem dificuldade de acreditar nas coisas boas. A gente acha que se a gente acredita nas coisas boas, a gente é fraco, né? A Dani tá dizendo, ver o problema, um problema não como um problema, já virou um problema. Pois é. Ajuda bastante, porque às vezes a gente tem muito essa angústia da normalidade. Então, eu sinto que se a gente consegue lidar um pouquinho melhor com a nossa angústia, com os problemas, parar de se criticar tanto, vai dar bem bom com essa... Dá bem bom, né? Vai ser mais fácil lidar com essa angústia. Muito obrigada, gente, vocês que ficaram aqui até o final. Vocês que estão chegando agora no finalzinho, assiste depois. Gente, Jorge, Janaína. Então, Marta, Roberta, Dani, Marcelo, Carla. Vocês que estão sempre aqui, acho que deu uma falhadinha. Vocês que estão sempre aqui nessas lindas lives que a gente tem feito de apoio, suporte mútuo. Agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, de estar trocando. Isso é muito, muito rico, muito bom. Que bom que vocês estão comprometidos com o autoconhecimento de vocês. É praticamente uma terapia em grupo mesmo, Marcelo. E agradeço muito por vocês, essa disponibilidade, essa troca, essa oportunidade de compartilhar, né? E através de vocês eu também posso estar aqui compartilhando, fazendo a minha parte, me doando. Estou aqui lendo as mensagens. Muito obrigada, gente. Dani, as duas Danis, a Andréia. Espero vocês aqui na semana que vem, pra gente estar aqui junto, compartilhando. Esse tema é muito desafiador, mas muito libertador também, né? Como a própria sustentar da angústia. Então, diria pra vocês, pratiquem não achar que o problema é um problema, recebam esse lugar da não normalidade, e pratiquem também conversar com esse sentimento, acolher ele sem um apego e entender o que está escondendo, o que tem aí para você ouvir sobre você. Não acho que seu inconsciente é um vilão ou seu inimigo. Tá bom, gente? Uma excelente final de noite. Saudade, Soninha, Andréia, queridos. Um beijo enorme e uma boa semana. Tchau, tchau.